Estamos começando o Board D, senhoras e senhores, o seu podcast sobre board game e RPG. Eu sou o Diogo Braga, o Didi Braguinha, e você está aqui na presença também dos ilustríssimos, diretamente do Perdidos no Play. Recebam eles com uma salva de palmas, Rafael Amon. Olá, que prazer estar aqui, e eu tenho muita inveja do bom dia que a comunidade recebe sempre. Olha aí, mesmo ouvindo de noite, né? Recebe bom dia. É porque em algum lugar do mundo é dia, né? Olha só, aí junto dele para compor esta mesa magnífica, diretamente do mundo tentacular e da New Order, uma salva de palmas para o Thiago, olha lá! É porque eu não sei se vai ter efeito especial, entendeu? Então eu quero fazer a minha própria torcida, valeu? Olha, boa. Fala aí, galera, obrigado. A gente ajuda aqui. Alguém grita lindo, vai, alguém grita lindo. Isso, obrigado. Não, por favor, parem. Já peguei. Isso não seria mentira, né? Tá entendendo? Falei, Didi, falei, Ramon. Tudo bem, prazerzão tá aqui. E eu também queria dizer que eu tenho inveja desse bom dia aí, porque, cara, muito animado. Eu quero receber um bom dia desse agora todos os dias. Que horror, cara, você não quer fazer isso. É tipo galo. As pessoas falam, é tão bom, primeira vez que dorme na fazenda. É tão bom acordar com galo. Pessoa que dorme na fazenda a vida inteira. Galo, quero matar esse desgraçado. Igual a pessoa que compra cuco. Ela tem uma felicidade quando compra e a segunda quando vende. Olha aí, cara. Alguém compra cuco de segunda mão? Compra, cara. Meu eu Deus. nunca vi a pessoa comprar um cuco de primeira mão. Eu sempre vi as pessoas no brechó. Mano, eu tô impressionado que existe um mercado de cucos de segunda mão. E tu não sabe de nada. Rapaz, existe um colecionismo de cucos. Caramba, eu tô com medo de como você acessou essa informação. E falam que ovo de cuco é mega nutritivo, né? É, mentira, não sei. Não existe ovo de cuco. Cuco é um pássaro de verdade? Eu acho que sim, cara. Eu sei lá. Em algum lugar do mundo, sim. Se a gente pode considerar, por exemplo, o pica-pau do desenho animado, a gente considera que ele é um pica-pau de verdade? Ele é um pica-pau de verdade. Não, ele é baseado no pica-pau de verdade. É baseado em fatos reais. Será que o cuco é a mesma parada? Ele é baseado em fatos reais. Todo mundo sabe que pica-pau são inimigos de ursos e etc. Sério? Não, cara, eu não faço a mínima ideia. Por isso que a pauta hoje não é sobre o pica-pau, muito pelo contrário. Olha lá, hoje, como vocês podem ver no título, hoje nós vamos começar um bloco magnífico aqui no programa, onde nós vamos fazer o programa 101 de Call of Cthulhu. É o beabá, é o como jogar, é o que eu preciso saber para jogar RPG. E hoje nós vamos trazer um en passant, um basicão das regras de Call of Cthulhu. E por que Call of Cthulhu, Diogo Braga? Porque nós estamos jogando uma partida quinzenal lá na Twitch do Perdidos no Play. O link vai estar aí na postagem de Call of Cthulhu. Estamos jogando eu, Rafael Amon, o Thiago tá mestrando, tá o Gordirro, o Afonso 3D e a Athena Gamer, que estamos todos lá de 15 em 15 dias jogando essa partida magnífica de Call of Cthulhu. E a ideia desse podcast é que quando você chegue lá e você nunca jogou a partida de Call of Cthulhu, nunca ouviu sobre esse sistema de RPG, que quando você chegue, depois de ouvir esse programa, você já fique dentro de casa, você já tá em casa, você já sabe por quê, como é que rola a perícia, como é que faz o combate, como é que funciona o mundo mais ou menos, como é que as coisas todas, as regras, elas fornecem as direções, os direcionamentos e os limites ali do nosso entretenimento, da nossa diversão, e aí você já tá ciente do que tá acontecendo e pode ter uma experiência mais gostosa. Então vamos direto aqui para o bloco principal! Muito bem, Call of Cthulhu talvez seja um dos sistemas de RPG que é inspirado no mundo de HP Lovecraft mais famosos que existe, né? Cara, eu acho que é o mais famoso até. Eu afirmo, é o mais famoso. É o mais famoso, né? Eu joguei dois. Eu joguei o Rastro. Cara, olha só, a gente tá apresentando o jogo pras pessoas que não conhecem. Então, o que a gente afirmava passa a ser verdade. Famoso pra quem não conhece nada. É um ponto. Então calma aí. Call of Cthulhu, chamado de Cthulhu, é o RPG mais famoso de Lovecraft e eu sou o melhor narrador da face da Terra. Olha isso, você só viu uma aventura que foi a aventura do Thiago. Cala a boca, Didi. Cala a boca, desculpa. Ninguém perguntou nada, Didi. Porra. Desculpa. Não, mas olha, eu já joguei outras aventuras com o Thiago e ele mestra muito bem. E inclusive uma outra aventura de Call of Cthulhu também. Sim, verdade. Jogou sim. Eu, Totoro, o 3D. Sim. Carlos Voltor, o Henrique. Isso. E acho que tinha mais um.
Tio Rex. Não, era o Rex, pode crer. Lá na falecida Caverna do Dragão. Taverna do Dragão. Taverna do Dragão. O que Deus a tenha. Foi muito bom, mas olha só, o Call of Cthulhu, ele é um sistema de RPG, a gente vai esmiuçar não, mas a gente vai te passar o básico aqui do que você precisa saber para jogar o Call of Cthulhu. Basicamente, o Call of Cthulhu é um RPG de horror, tá? É um RPG de horror, onde você precisa interpretar um investigador dos mitos de Cthulhu. Você não necessariamente vai ter um personagem que ele já conhece os mitos, mas o lance é, em algum momento da existência daquele personagem, ou ele teve contato com os mitos de Cthulhu, ou ele vai ter contato com os mitos de Cthulhu. Isso é um início pra você saber. E o que são os mitos de Cthulhu? Os mitos de Cthulhu são as lendas, são as coisas que são inexplicáveis, que aconteceram, que trazem realmente o terror, né? O caos ali, a dúvida, o suspense, a loucura pro jogo, sabe? Então as pessoas, elas ouvem falar dessas lendas, desses mitos de Cthulhu, e eles vão atrás estudando essa parada. O que aconteceu naquele lugar? O que é isso? Então o jogo, ele tem muito dessa questão de você ir atrás dos mitos. Tem alguns personagens que estão buscando explicações ou querendo entender um pouco melhor desses mitos. Tô certo, Thiago? Cara, é basicamente isso mesmo. Porque o jogo, ele chama atenção, né, para as duas principais características do ser humano, que são o quê? A curiosidade e o medo do desconhecido. Então, você tá curioso pra entender o que é aquilo, o que é aquele segredo ali que tá sendo escondido, mas quando você descobre, quando você realmente começa a descobrir, você não queria ter descoberto. E aí é que começa o horror, é o medo do desconhecido. Cthulhu é isso. Eu acho que, na verdade, se você nunca leu nada de Cthulhu e tal, e tá jogando pela primeira vez, você meio que não vai ter esse know-how, né? Essa memória de que, porra, jogar Cthulhu é difícil. Jogar Cthulhu é difícil pra cacete. A probabilidade do seu personagem sobreviver no final da aventura é baixíssima. E não é baixíssima porque é injusto. É baixíssima porque é injusto também. Porque mas eu vou te falar, eu acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que falar sobre Cthulhu, né? Não vai nem resumir a obra do Lovecraft, mas pode dizer que Cthulhu e as coisas relacionadas a esse universo são tipo entidades cósmicas. Então, não há muita coisa que um ser humano, seja ele o Schwarzenegger, consiga fazer ou não. Então, não é um D&D, por exemplo, que tem encontros, você tem que enfrentar e matar monstros. Provavelmente o que você deve fazer dos monstros ou qualquer coisa que você encontre de perigo em uma aventura de Cthulhu, o mais sensato é correr. Chamado de Cthulhu é exatamente isso que o Ramon tá falando. Você não é o Schwarzenegger, Conan, você não é um guerreiro poderoso que tem magia nem nada disso. Você é um cara normal, é um investigador, é qualquer pessoa que você tá lutando contra a inevitabilidade de que os mitos vão vencer. Eles vão vencer, você já perdeu. O que você pode fazer é só adiar isso. E tem uma parada bacana. A aventura não é sobre você sobreviver somente. Sair vivo. Não adianta nada você sair vivo se você sair insano. A sua sanidade, ela é um quesito, uma métrica muito importante pra você acompanhar durante a aventura. Porque todos os mitos de Cthulhu, todos não, mas a maioria dos mitos de Cthulhu são coisas que vão te deixar insano, porque são horrores que nosso cérebro humano não está preparado. A gente está lidando com entidades dentro do jogo que não é possível a gente verbalizar. A gente não saberia como descrevê-las. Existe até cientificamente, eu esqueci o termo, mas eu não sei nem se ele é válido, se ele é uma teoria, se ele é uma lei, o que ele é, mas que é um elemento científico que diz que ele é pautado em cima da história de quando dizem isso, né? Eu pelo menos li em alguns lugares, provavelmente Wikipedia, mas quando os índios estavam nas Américas aqui e avistavam as caravelas, pra eles a visão das caravelas era uma coisa tão fora do padrão que eles não conseguiam nem enxergar as caravelas como embarcações. Eles comparavam elas com nuvens, ou com montanhas, ou com alguma outra coisa que fizesse parte da realidade. E com a gente, o que acontece quando a gente vê alguma criatura do Lovecraft, alguma coisa, a gente tenta associar ela a alguma coisa que a gente consiga entender. Só que o nosso cérebro, ele não está preparado para aquela visão. Então ele, além de não entender, ele vai enlouquecer, porque ele vai tentar criar conexões daquilo com a nossa realidade, e essa merda vai deixar a gente maluco. Exatamente. É como a primeira vez que assistiu Carreta Furacão. Cara, então, vou falar um negócio, cara, foi perfeito o que o Didi disse, foi perfeito em cada palavra, sinceramente, foda. E o que eu disse, não? Nem tanto. Olha aí, ficou triste. Nem tanto.
Quase tanto. É porque você esqueceu de falar dos Vingadores da Carreta Furacão. Se você tivesse falado isso, a gente tinha ido... Ok, tá? Então, foi quase perfeito. Por que foi perfeito o que o Didi disse, na minha opinião? Cara, os mitos são inconcebíveis. É um horror inconcebível. Então você normaliza aquilo dentro da tua cabeça. É o que o Didi disse. Eu não posso falar muita coisa até porque eu tô matando coisa da nossa sessão, tá entendendo? Yes! Mas é basicamente isso. O trabalho do Guardião de Cthulhu é esse até. Colocar e tentar criar uma história crível, unir os mitos, o horror dos mitos àquela realidade, àquela pesquisa que ele fez. É por isso que eu gosto tanto de Cthulhu, diga-se de passagem. O Thiago falou o termo Guardião. Guardião, dentro do sistema de Call of Cthulhu, é um nome dado ao mestre. Isso, é o nome do DM, isso aí. Porra, na hora que eu terminei de falar, eu fiquei na dúvida. Falei, caralho, que imbecil. Falei besteira. Falei banana. Na hora, meu cérebro veio, tá falando merda aí, ó. Mas é isso, é o Guardião, e ele vai narrar a história, aí narrar o mestrar, aí vai de cada um, mas ele vai contar o que está acontecendo e a gente vai interpretar. Então vamos pro beabá aqui da formação do personagem. Primeiro, o mundo, né, o Call of Cthulhu, ele se passa muito na década de 50, 40, né, ele não se passa normalmente, você pode jogar mais no mundo mais atual, mas normalmente ele se passa no início dos anos do século passado, do século 20, né, de 1900 mais ou menos, 1930, 1940... 1920. Yes. Esse é o recorde. Você pode fazer aventuras mais modernas, que tenham outros elementos, mas o bacana dessa época é porque você pega um pouco a narrativa do próprio Lovecraft, dos livros, dos contos que ele escreveu, e fica mais ou menos em cima dela, dessa época que os contos aconteceram. E você tem algumas limitações tecnológicas que são muito interessantes para a criação do universo de Lovecraft. É isso mesmo, perfeito. O chamado de Cthulhu básico, né, o padrão é 1920. Você tem vários outros cenários que transportam, né, os jogadores para outras situações possíveis, 1930, 40, 50, anos atuais, Império Antigo, Roma Antiga, medieval, etc. O meu cenário preferido de chamado de Cthulhu é o Invictus, que é na Roma Antiga até. Eu sou apaixonado. Olha, que irado, cara. Nunca sabia nem que existia isso. Existe. Caraca. Eu conheço até o autor, conheço pessoalmente ele. É muito maneiro. Oscar Rios. Ele é hispano, alguma coisa assim. Porra, maneiro. Tô tirando onda, rapaz. Tô escrevendo uma aventura em inglês pra mandar pra ele. Olha, que bacana, cara. Que bacana. Então, olha, o mundo ele é mais ou menos nessa época. Então, você tem essas limitações tecnológicas, você tem carros da época, tem esse uso de carro charrete, etc. Tem avião, mas ele tem as limitações de um avião daquela época, turbo-hélice, o caraca, e por aí vai. E como é que funciona um personagem? Como é que você cria um personagem dentro do universo de Call of Cthulhu? Eu posso, Thiago, chegar e eu quero fazer um professor sei lá, um professor de química. Eu posso ser um professor de química nesse mundo? Pode. Você pode fazer basicamente o que você quiser que exista no mundo, entre aspas, real, né? Desde um professor de química, até um bibliotecário, um escritor, um autor, um ator, que você imaginar, cara. Dá pra fazer tudo. Dá pra fazer até, de repente, um capataz de alguém numa fazenda no interior do Brasil. Ele tá falando isso porque o meu personagem é quase um capataz de uma fazenda. Que isso, imagina, que isso. Né? Lembrando, são as aventuras que estão rolando de 15 em 15 dias lá no Perdidos no Play, lá no Twitch, twitch.tv/Perdidos no Play, você pode acessar lá. Opa, e lembrando que o que eu gosto muito até no Chamado de Cthulhu, né, o Chamado de Cthulhu, que é um sistema que começou lá na década de 80, então ele tinha muito daquele lance de criação de personagem de forma genérica, né, ele não é amarrado com umas classes do D&D, por exemplo, que a tua ficha vai variar muito dependendo da classe que você escolheu. Então é o que o Thiago falou, você pode escolher qualquer profissão. Ele ainda até te dá alguns arquétipos, né, como as profissões mesmo, que orientam um pouquinho como você vai criar a ficha. Mas é muito, muito livre. O que você pensar com criação de personagem, você consegue fazer na ficha. E ele usa... Como é que é o sistema dele? Como é que é o básico do sistema dele? Assim? Cara, o sistema de Chamado de Cthulhu é muito simples. Ele se baseia em habilidades, né, e em perícias. Você vai ter um conjunto de habilidades bem comuns ao pessoal que joga D&D, por exemplo. Você tem força, constituição, inteligência, destreza, aparência, né, que seria o carisma, e você tem umas habilidades diferentes, mas que são tamanho, poder e educação. E é basicamente isso a diferença. E cada personagem vai ter perícias também. Essas perícias são o quão bom ou ruins eles são em fazer diversas atividades
que eles podem fazer, desde, sei lá, saltar, etc. Os atributos são percentuais, assim como as perícias também, e o jogo é tão difícil de se jogar, Didi, mas tão difícil que é o seguinte, você pega 2 D10, né, faz um D100 e joga eles. Tirou menos do que o valor que tá na tua perícia, você passou. Acabou o sistema. De nada. Passou no teste. Beleza, então... Tchau. Valeu, galera. Valeu. Obrigado pela companhia até o fim. Foi bom. Um abração. Nos vemos aí daqui a 15 dias no... Mas eu acho que é bacana. Acho bacana, assim, esse resumo de você dizer, o cara que tá com medo de olhar a chamada de Cthulhu, porque às vezes o cara olha a ficha e se intimida pela ficha, pela quantidade de coisa que tem escrita na ficha. E a ficha de Cthulhu, a princípio, pra quem olha ela de cara, pode ser um pouquinho intimidante. Mas se você pensar que tudo que você resolve é baseado em percentual, ela é muito didática de você entender e saber aplicar, ou saber, por exemplo, quanto vai ser mais difícil ou mais fácil para você fazer alguma coisa. Por exemplo, você tem uma habilidade lá, 65. Você sabe que na maioria das vezes, né, você vai passar, vai ter um sucesso no é bem teste literal, que você sabe faz. que em 65% das vezes você vai passar. Exatamente. Se você entende porcentagem, você entendeu o jogo. Pronto, é isso acabou. aí. O Chamado de Cthulhu ele é baseado em um sistema chamado BRP, que é o sistema da Chaosium, né? Que é a editora que criou o Chamado de Cthulhu. Esse BRP tem vários outros jogos ali. Você tem o RuneQuest, você tem o Chamado de Cthulhu, você tem o Pendragon, que vai vir em breve pela New Order também. Pra quem não conhece, o Pendragon é RPG arturiano, cara. É Rei Arthur. Pô, é legal. Aventuras de Rei Arthur. É sensacional. É muito legal mesmo também. E são variações do mesmo sistema. Todos eles são variações do mesmo sistema. Existem outros sistemas também baseados em D100, que eu não vou me lembrar agora, e as pessoas vão me ofender no futuro por causa disso. Eu mando um beijo para essas pessoas todas. Justo, são elas que nos botam pra frente. Exatamente. Mas dito isso, basicamente, sendo muito mais cru ainda, eu quero chegar e empurrar uma porta que está travada, tá? Ela tá trancada e eu quero arrombar essa porta. Eu posso fazer isso de diversas maneiras. Eu posso tentar pegar um grampo de cabelo e fazer um lockpicking, né? E tentar destravar a fechadura dela ali. Eu posso chegar e tentar dar uma ombrada na porta e passar. Vamos supor que eu seja um cara delicado e eu quero dar uma ombrada na porta e derrubar essa porta. Eu posso fazer isso de algumas maneiras. Você vai fazer um teste de força. Isso, eu faço um teste de força e aí vamos supor que a minha força seja, sei lá, quanto seria uma força de uma pessoa... Uma pessoa normal, 50. 50. E aí eu tenho que te jogar o dado de 100, eu tenho que jogar 2 D10 e tirar menos de 50 nesse dado. Se eu tirar menos de 50 nesse dado, eu consegui atropelar. Aí, na verdade, assim, a gente vai ver o nível de dificuldade da porta, né? O guardião, na verdade. Ele vai falar, essa porta aí é uma porta de carvalho, tem uma fechadura diamantium gold star e ela é muito difícil de você quebrar porque ela tá novinha, acabaram de instalar. Ele fala, porra, e aí o cara vai, então você tem aí uma variável aí que é a dificuldade de você arrombar essa porta. Como é que funciona isso, Thiagão? Então, se for uma porta normal, aquela porta que não tem nada demais, você vai tirar menos do que o seu atributo ou perícia e você conseguiu. Se for uma porta difícil, você tem que tirar menos que a metade da perícia. Se for uma coisa assim como o Didi tá falando aí, uma porta mega blaster ultra super duper, você tem que tirar um Impale. O que é o Impale? É 1/5 da perícia. Então é basicamente você pegar esses 50 e dividir por 5. Exatamente. 50 dividido por 5, 10. Se a porta for muito difícil de ser aberta, você tem que tirar 10 ou menos num dado de 100 faces, basicamente. Ou seja, Exatamente. você sabe que a probabilidade de você conseguir fazer isso é de 10%. É Você de vai 10%. rolar 10 vezes esse teste e em uma você vai passar. No próprio livro ele tem uma tabelinha lá com todos esses quintos, né? Com a tabela dizendo o meio e o quinto já, pra você não ter que ficar pensando muito em algumas situações. Eu tô errado. Sim, e na ficha também. Não, isso tem no livro e também tem na ficha. Tem na ficha, né? É só você preencher na ficha. Se você preencher lá no quadro grande o valor, aí tem 2 quadrinhos do lado. No de cima você preenche a metade e no de baixo você preenche 1/5, que é o crítico, né? O muito difícil. Que é o dificílimo. E isso meio que pauta todo o sistema, né? Isso vale pra quando você quer fazer força e vale também quando você tá entrando numa biblioteca e você vai estudar sobre a geologia do local, certo? Sim, exatamente. Só que aí, ao invés de testar a força, você vai testar lá usar a biblioteca, porque é pra achar o livro que você quer achar. Ponto. Olha aí. Então, a gente tem então aquelas perícias básicas que cabem a todos os RPGs, basicamente, que é força, agilidade aí e tal, não sei o quê. Mas a gente tem essas perícias, esses atributos, na verdade, eu falei perícia, mas eu tava falando de atributos, que são a real diferença entre Call of Cthulhu e outras coisas, como, por exemplo, o tamanho. Não é tamanho, né? É tamanho? Sim,
tamanho. Você tem tamanho, educação e poder, que são diferentes. Pra que serve o tamanho, basicamente? O tamanho, cara, ele vai influenciar o teu ponto de vida e ele vai influenciar quando você quiser agarrar alguém num combate, numa luta. Se você for muito maior do que o outro lado, né, você vai ter bônus pra conseguir agarrar ele ou pra se livrar dele, se você quiser se livrar também. O poder. O poder é basicamente uma força de vontade e misturado com um toque do desconhecido, como se fosse um poder mágico, digamos assim. Ele influencia os teus pontos de magia. O teu valor os teus pontos de magia é exatamente 1/5 do teu valor de poder. Seria como se fosse uma determinação misturada com a força de Star Wars. Isso, exatamente. É isso mesmo. E pra piorar, o valor do poder é o teu valor inicial de sanidade. Ou seja, se você tiver um poder muito baixo, você vai ter uma sanidade inicial muito baixa. Caraca. Isso pode te problematizar legal. E a outra parada era a educação, né? Isso, o último é a educação. E a educação é literalmente isso, é o quanto você estudou. É o quanto você leu, quanta informação você absorveu durante os anos, e isso vai influenciar algumas experiências que você possa vir a ter, dependendo da profissão que você escolher. E tem um atributo que é novo agora da 7ª edição, né, que é o sorte. E sorte é exatamente isso, sorte. Ele já tinha até nas edições anteriores, mas o uso dele era diferente. Na 7ª edição você pode gastar sorte também para melhorar rolagens suas, mas isso acho que a gente não precisa ver agora não, né, Didi? A gente vê mais pra frente, porque a gente vai dar um exemplo mais específico. Beleza, provavelmente num combate. Beleza. Cada rolamento desse, basicamente, pra você gerar isso tá no livro, é facílimo de você fazer, se você quiser fazer a sua ficha, é um beabá simples, tem uns que você joga 2 dados, outros aí soma um atributo, alguma outra coisa, tem lá um valor específico, então tem muito bem detalhado, isso é tranquilo. Tá? A partir da página 30 no livro do Guardião. Olha aí, bem específico mesmo, agora não tem como errar. Só abrir. Mas, somado essa questão dos atributos, tem uma parte da criação da ficha do teu personagem que é meio subjetiva, que te aproxima, entra mais na parte do roleplay de quem é você, sabe? Que são meio que antecedentes. Isso daí eu acho muito bacana do Call of Cthulhu, que a gente já entra nessa fase de não é só botar força isso, eu quero ser um paladino, não. Você tem que descrever o seu personagem quase que subjetivamente, como ele reage com o mundo, como o mundo reage com ele e por aí vai. Certo, Ramon? Essa parte da ficha eu gosto muito porque ela já te dá a ideia de criação do personagem, até principalmente pra quem fica travado, né? A pessoa às vezes pensa, eu quero jogar com um policial, mas aí o cara só para e fica travado no ser policial. Quando você desce lá na sua ficha e você tem, por exemplo, dizendo pessoas que são significativas pra ele, né? E aí ele vai ter que pensar em alguém relacionado ao personagem pra colocar ele na ficha, até pra ele dar um gancho de história pro guardião, pra que ele tenha algum link com algum outro personagem na mesa. E aí tem muita coisa que você pode descrever, tá? Tem lá os campos de fobia ou mania, de locais que sejam importantes pra você, a sua ideologia, suas crenças. Isso no RPG que trata muito, né, dessa parte psicológica do relacionamento das pessoas e mistério em relação ao desconhecido. É muito importante esse tipo de informação, mesmo que ela não seja um número, mesmo que ela não seja algo rolável, ela é uma coisa muito importante pro jogo. Elas vão definir mais ou menos como você vai se relacionar com as coisas que estão acontecendo. Por exemplo, imagina que você seja, no caso o meu personagem, né, ele é um cara que veio da roça, né, quase que um capataz ali na roça, né, um cara que nunca viveu em cidade e tal, é um cara criado na roça, e ele tá em outro lugar do mundo e tá tendo que conversar e lidar com situações que ele jamais viu. E usando de referência pra vida dele, ele tem as lendas e folclores brasileiros. Então quando ele vir qualquer coisa que ele não conheça e que ele não consiga assimilar, a tendência é que o meu personagem pegue todos os preconceitos que ele tem e use esses preconceitos pra definir essa parada nova que tá acontecendo ali. Sim. É isso até aí. o lance que você cita dos índios, né, deles não terem ideia, ele tenta relacionar com uma coisa que ele conhece. Acho que é basicamente o que acontece com o personagem. Por exemplo, ele viu um bicho estranho lá no Alasca. Ele vai, sei lá, relacionar um caipora ou alguma coisa que esteja relacionada ao mundo que ele tá inserido, né? E esses atributos, quando você descreve, a gente tem que gastar pra ele, a gente tem que gastar pontuação, rolar alguma coisa, ou é livre? Não, esses atributos são livres. Você não é obrigado a preencher nenhum deles, mas é interessante que você preencha. Mas eu digo assim, você precisa de números. Você precisa, por exemplo, eu quero que o meu personagem seja, que tenha vindo de uma família de multimilionários da fazenda. A família de multimilionários, por exemplo, você tem que comprar uma perícia chamada nível de crédito. Nível de crédito é basicamente o quanto de dinheiro e crédito você tem na vida.
É isso aí. Se você botar um nível de crédito alto, você tem muito dinheiro. Eu lembro de um personagem que eu tenho, jogando numa mesa com um amigo meu, com o Luciano, que eu sou um nobre em inglês, eu tenho 105% de crédito. Nossa senhora. Caraca! Eu falo que eu tenho um vagão em um trem, eu tenho um vagão em um trem. Agora, você tem 30% de crédito. Eu tenho um vagão em um trem. Não, você não tem não, cara. Você tem um amigo que é cocheiro, né? E te dá carona na charrete de vez em quando. É isso aí. Você tem um vagão de trem. Tem, é de aqueles de fricção. Exatamente. Ferrorama, né? Tem um ferrorama. Ferrorama. E olha lá. Você tem um ferrorama, mas só um vagão só. Não tem nem a ficha da parada. A locomotiva não deu pra comprar. A locomotiva não deu. Mas ó, isso é maneiro, que aconteceu também, eu citei esse exemplo, porque aconteceu comigo também, lá na nossa aventura do Perdidos no Play, que a ideia do meu personagem inicial era fazer o Antônio Fagundes, né, no Rei do Gado, e ele é dono de terras, e o caraca, não sei o que, não exatamente o Antônio Fagundes, mas personagem similar, assim, dono de fazenda e tal, e eu fiz toda a parte subjetiva dele, né, toda a parte dos antecedentes e tudo mais, voltados pra isso, e quando eu fui passar isso pro Thiago, o Thiago falou, tá, agora você precisa comprar a perícia pra você poder ter essa grana toda. Eu falei, Thiago, não tenho mais ponto pra gastar nessa porra, não. Ele falou, então você pode se dar a fazenda tranquilo, só que você não vai ser o dono dela. Tu vai ser o capataz da parada. Eu falei, beleza, maluco. É a vida. Mas é isso. E eu acho que é bacana porque o que você quer que o seu personagem seja, ou ele tenha sido, você vai ter, talvez, limitações ou futuras definições nas perícias ou algumas coisas que você vai ter que gastar seus pontos de personagem pra você poder ser daquele jeito. Isso faz todo sentido e é bem, bem simples de se colocar. Então, vamos já. Já temos aqui os atributos, basicamente. Já temos esses antecedentes, essa parte mais subjetiva do seu personagem, que na verdade é objetivo, porque define quem ele é e como ele funciona. E agora vamos para a questão das habilidades, das perícias, literalmente o que ele sabe fazer e como ele faz essas coisas. Bom, pra explicar as perícias do investigador, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é uma cenazinha muito rápida. Então vamos fazer isso. Bora. Vocês entram pelaquela porta dentro da casa que estava abandonada, que vocês estão investigando, e na sala, a sala tá muito escura, a sala não tem nada, só uma escrivaninha na parede oposta à porta onde vocês entraram. Não tem luz, vocês estão com uma lanterna na mão, cada um de vocês olhando para os lados, aquele cheiro de mofo muito forte, e a luz da lua que mal entra pela janela com as persianas de madeira dela quebradas e faz formas estranhas pelo chão enquanto vocês andam. O que vocês vão fazer? Eu vou pra trás do Ramon. Cara, aí a gente vai ficar dando em círculo, porque eu ia falar exatamente isso. Eu vou pra trás dele. Mas olha, então eu vejo que o Ramon tá com mais medo do que eu. E eu pego meu medalhão de Nossa Senhora, que eu tenho no peito aqui, aperto, faço minha oração pra ela e entro buscando uma forma de abrir ainda mais essas persianas para iluminar melhor o ambiente. Devagar, né? Então, nesse momento, quando você chega perto das janelas, você vai fazer um teste de observação para ver se você acha alguma forma de abrir aquelas persianas antigas que você nem sabe como é que funcionam direito. Beleza, vou rolar então aqui 2d10, né? Pra jogar. Minha observação é quanto mesmo, Thiago? 50. 50. Beleza, vou rolar aqui. 64. Caraca, 64. Aí. Cara, tu tá procurando ali em volta ali da janela, pelo batente dela, e tu não tá achando nada não, tu tá pensando, caramba, como é que funciona isso aqui? Mas a luz que entra é pouca, deve ser por isso. Eu viro pro Ramon e falo, rapaz, é melhor tu dar uma olhada nisso aqui, rapaz. Porque esse tipo de janela, você precisa da ferramenta certa pra abrir. Eu jogo pra ele um pé de cabra. Um pé de cabra com certeza abre portas e janelas, né? É uma arma, é uma ferramenta do ladrão moderno. De onde eu venho chama-se ferramenta universal. É isso aí. Então, eu posso usar o pé de cabra pra tentar abrir? Pode, você pode usar o pé de cabra pra tentar literalmente arrancar a persiana de frente da janela. Vou fazer, é o quê? É teste de força ou teste de, sei lá? Cara, então, aí são aquelas situações de chamado de Cthulhu que depende muito do mestre. Eu vou te falar o seguinte, com um pé de cabra, eu sei que teu personagem não é um cara fraco, eu não vou te pedir teste não. Você arrancou. Só que é aquele negócio, você fez um baita barulho enquanto você fez isso. Então esse é um exemplinho de uma cena onde você usa uma
perícia, né? Uma skill pra você poder resolver uma certa situação, né? E faria um ajuste, talvez, nessa cena pra gente explicar uma das mecânicas que eu gosto muito da 7ª edição, como o Thiago falou, do atributo da sorte. Ele falou, olha, pra você saber como operar essa persiana, você precisaria observar num teste de 50%. Você tirou 64%. Se você quisesse gastar seus pontos de sorte para transformar essa falha num sucesso, você teria que usar só a diferença em pontos para fazer daquilo um sucesso. Então você gastaria 14 pontos da sua pool de sorte, né, do seu atributo de sorte, para transformar essa falha num sucesso. Isso é uma mecânica que eu gosto muito. Pô, bacana mesmo. Bem bacana, cara. Bem bacana. E assim, a gente tem inúmeras perícias dentro do Call of Cthulhu, obviamente, e cada perícia, ela pode até ter subperícias ali dentro, né? Você pode, por exemplo, você pode saber atirar com arma de fogo, mas que tipo de arma de fogo? É pistola? Sim. É shotguns? É rifles? E por aí vai. E aí você vai se especializando, né? Dentro dessas, entrando nesse mundo da perícia e vai indo. E existe algumas pré-condições para você poder pegar algumas perícias e para você aprender durante a aventura, certo? A única perícia que você não pode ter logo assim desde o início, a única perícia chama-se Mitos de Cthulhu. Por quê? Porque essa perícia você só vai aprender durante o jogo. É o motivo da gente estar ali, afinal de contas. O resto, todas as outras, você não tem muitas condições, não. O que é claro que aquele negócio, por exemplo, não tem porquê o ator, né, o personagem que você fez de ator, por exemplo, pilotar aeronaves. A não ser que seja algo muito justificado. Por exemplo, você vai fazer o John Travolta. Né? Ele fez um filme, né? Ou a pessoa que tá jogando com esse ator fala: ele acabou de sair de um filme que ele interpretou um as de pilotagem de avião e um filme Tom Cruise em Top Gun, ele aprendeu a dirigir os F-14. Exatamente, ele aprendeu alguma coisa. Agora, não tem porquê, de repente, o cara saber língua latina. E essas coisas é uma questão, o mestre pode deixar, claro, não tá na regra dizendo que não pode. Não tem nada lá, o preto no branco na regra dizendo que não pode. Mas é uma questão de, né, vamos lá, vamos ser... Mas entra também naquele ponto, né? Ainda que a pessoa, que o jogador queira ter isso na ficha, ele não é só chegar e escrever nos antecedentes que ele veio de uma família que sabia falar latim e por isso ele sabe. Não, ele precisa gastar os pontos também. Precisa gastar os pontos também. Exatamente. Então, basicamente, perícia é isso. Esse é o uso da perícia e vamos pra fechar combate, que eu acho que é uma parte que não é a mais importante do Call of Cthulhu, mas é uma parte significativa porque muitos jogadores se afastam da aventura nesse momento, porque simplesmente perdem sua vida. Involuntariamente. Alguns até voluntariamente. Alguns se candidatam, né? Não, e olha, eu digo que no Call of Cthulhu, por ser um RPG que você não pode bater muito de frente e você tem que ser um pouco mais moderado nas suas ações agressivas, esse voluntariamente, involuntariamente, é meio duvidoso, porque quando a galera vem do D&D, a tendência é que o cara venha dar agressivar a criatura. Eu vou bater, vou atirar com a minha espingarda de elefante na criatura de Cthulhu. Às vezes o cara dá um tiro, não faz nada e ele fala: ih, fudeu, tô pertinho do cara e não tem o que fazer. Então, esses caras, a galera quando vem, a pessoa quando vem do D&D, ela vem muito no intuito de agressivar a criatura. E no Cthulhu é o contrário. Você afasta, investiga, pensa, raciocina e vê como você vai se livrar daquela situação. Então, o índice de mortalidade do jogador que veio do D&D pro Call of Cthulhu é muito mais alto do que um que veio de Vampire, por exemplo, do que um que vem de Tales from the Loop e por aí vai. Sim, isso é realidade. É muito mais alto mesmo. Porque geralmente o D&D você vai pegar uma espada e você vai hack and slash, né? Você vai lá matar o orc, matar o esqueleto. Se você vê um esqueleto em Call of Cthulhu, não adianta só pegar uma espada e bater nele, não. Até porque vai dar dano mínimo. Mas, então, você tem que investigar, você tem que entender o que está acontecendo. E às vezes, muitas das vezes, a melhor opção não é lutar, é procurar uma saída alternativa para aquilo. Às vezes é fugir. Eu penso muito que as armas em Call of Cthulhu nem deveriam ser consideradas necessariamente, isso falando no combate contra criaturas que tem a ver com mito, né? Não contra seres humanos. Contra seres humanos, ok. Mas quando você tá lidando com os mitos de Cthulhu, as armas, elas perdem o caráter de armas e se tornam ferramentas. Concordo. Elas são ferramentas pra você atingir um objetivo que você queira. Você não vai matar o Cthulhu com o seu revólver 38 e 5 balas. Não vai mesmo. Não vai. Mas eu gosto muito dele. Então, não vai. É, mas eu tô usando bala dum-dum. Não.
É engraçado, porque eu tava pensando isso outro dia, realmente passa muito a arma por apenas ser alguma coisa que você vai utilizar, às vezes até de forma narrativa, ali na cena. Talvez, por exemplo, você vai dar um tiro, mas você quer muito mais o efeito do barulho da arma do que o dano da arma mesmo. Assim, você vai ter que pensar em como você usa aquilo, às vezes pra se safar de algo que você não teria uma escapatória. Uhum. Então, basicamente, eu tô virando uma esquina, um beco em Londres à noite, são 3 da madrugada, e quando eu viro essa esquina, 2 silhuetas estão à minha frente e uma delas fala: "Hey, garotão! Parece que você tem uma carteira recheada, não?" E aí eu falo: além da carteira, eu tenho um 38 recheado de bala, saco e atiro. Como é que funciona isso tecnicamente? Como toda perícia em Chamada de Cthulhu, você vai fazer um teste dessa perícia. Então, pega aquele teus dados de 10 aí, Didi. Você tem armas de fogo, pistolas a 45%. 45. Que é até um bom número, tá? Pra quem tá achando. Pô, mas 45 é 50. Não, é um bom número. É um bom número. Tá, eu tô perto dos caras relativamente, eles são silhuetas. Eu tenho alguma desvantagem ou alguma vantagem? Exatamente. Agora é uma outra mecânica que tem no Cthulhu 7ª edição. Vamos lá. Você vai ter uma vantagem. Você tem um dado de vantagem, porque você tá justamente a queima-roupa. O que significa esse dado de vantagem? Você vai jogar 2 D10 de dezena e vai escolher a menor dezena. Beleza. Vamos lá. Jesus do céu. Esse é um resultado muito ruim, também. Meu pai. O primeiro foi 98. E o segundo foi 82. Realmente que não era pra acertar eles. Não era. Cara, você provavelmente... Sabe o que aconteceu, provavelmente? Você ficou nervoso, sacou a arma, mas os caras, eles tomaram aquele susto contigo e te abafaram antes de você conseguir atirar. Então você atirou, mas alguém botou a mão no teu braço antes e jogou o teu braço pro alto. E você atirou pra cima. Provavelmente foi algo assim. Não foi uma falha crítica, né? Mas foi um erro. Mas se fosse o 98, cara, eu acho que o 38 é falha crítica, o 98. 98 é falha crítica? No 38 eu peguei o 82, né? Eu fiquei com 82, que é a minha sim. Por isso que eu falei, se fosse o 98. Eu acho que eu não tenho certeza. Tô até vendo aqui no livro. Tá. E isso, assim, muito bem colocado. Se existe a falha crítica, né? Que é o fato de você vai fazer uma ação e você erra de maneira linda e espetacular diante dos olhos de Loki, né? O deus da trapaça e da pegadinha. Ele realmente fica em loucuras, agradece, aplaude o seu erro. E existe também o acerto crítico, o acerto que você manda muito bem, né? Exatamente. O acerto crítico é 1/5 do valor da perícia. E além do acerto crítico, existe o impale, que é o empalamento. O empalamento é o 0/1. Tirou 0/1, você foi bem pra caramba. Você é o melhor resultado. Isso é 1 em 100, né? Isso é 1 em 100. No 0/1 você ainda consegue chutar a cara do Cthulhu e der um olho roxo nele. Com certeza. Mas não com a sua 38. Não com ela. Olha, mas só pra ficar claro aqui, isso é uma piada que o Ramon fez. Óbvio. Porque se você tirar 0/1 no Cthulhu, é a mesma coisa que nada. É exatamente por isso. 38 é a mesma coisa que nada. A gente estava até falando sobre isso, sobre as armas serem meras ferramentas narrativas até contra as criaturas do mitos, e isso é verdade com a maioria delas. Mas existem criaturas menores, né, nos mitos, por exemplo. Os abissais, que em inglês são os Deep Ones, que são o povinho lá que serve o Cthulhu, eles são criaturas que você pode dar um tiro e eles vão morrer, certo? Você tem algumas criaturas que vão acontecer. Sem contar, Tiagão, que a gente ainda tem as armas especiais, né, que são armas, né, que fazem dano diferenciado, né? Sim, você tem armas de outras criaturas, de povos alienígenas que você pode vir a usar. Você tem armas mágicas, em Cthulhu são raríssimas, mas tem. A minha arma preferida de todas as armas em Cthulhu chama-se o Mist Projector. É o projetor de nevoeiro. É uma arma dos Migor, que é uma raça bizarra alienígena, e ele atira um jato de gelo. E esse jato vai congelando tudo o que ele toca. O dano é alto pra caramba, mata quase qualquer coisa e inclusive dá dano em criatura de mitos que não tomaria danos normais. Olha, eu tinha na aventura que a gente jogou, eu, o Totoro, o Carlos Volta, o Rex, entendeu? Eu era um mendigo, já com bastante idade, e o único pertence que ele tinha, que ele guardava, ele era maluco, uma grande parte do dia dele ele era insano, a outra parte do dia ele era normal. Ele era tratado pelas pessoas na rua como uma pessoa maluca que tá na rua. E eu tinha uma lâmina de barbear, eu tinha uma navalha, né? Eu tinha uma navalha pra fazer barba, e a lâmina dessa navalha, ela era diferente.
ela tinha eu não lembro exatamente qual era o termo, mas ela era uma lâmina que feria criaturas abissais ou criaturas... Você feriu o Loigor com ela porque ela era mágica. Se eu não me engano, a gente tinha combinado isso, eu não lembro agora. Mas era derivada de uma adaga sacrificial. Isso. Você achou aquilo e acabou fazendo daquilo uma navalha. Mas isso teve um custo, que foi o custo psicológico. O meu personagem, ele não era insano, mas ele não era são 100%. Ele era meio maluco, ele não tinha pertences algum. Tanto que eu entrei na missão, literalmente, de gaiato no navio. Não foi de gaiato, né? Eu fui atrás porque ele tinha um quê de estudioso do mito. Ele já tinha passado pelos mitos de Cthulhu, né? Mas a idade dele já era avançada, então tinha esse background aí. E eu lembro que a última ação do meu personagem, ele deu uma navalhada numa criatura. Ele deu uma navalhada num Loigor. Nossa. Ele deu uma navalhada num Loigor. Pra quem não conhece Chamados de Cthulhu, eu só vou descrever rapidinho o que é um Loigor. Um Loigor é a criatura que, de acordo com os mitos, inspirou os dragões medievais. Isso é um Loigor. É um bicho invisível que, quando fica invisível, o cérebro humano percebe ele, entende ele como algo parecido com um dragão. Então, o tamanho do bicho, né? O quão assustador é o bicho. E o Didi lá, no meio do gelo lá do Polo Sul, com uma navalha cortando o bicho. Mas não foi épico, porque logo depois dessa navalhada, eu fui consumido. É isso. Mas aí é um detalhe, Didi. Aí é um detalhe. Entendeu? Exatamente. Mas você já cravou seu nome nas estrelas do sucesso. E escrevi seu nome nas estrelas. Sacana, não é isso, né? Caixa pé não, pô. Tem mais uma coisa importante pra gente falar do combate, assim, ou foi uma... A gente já... Cara, então, o combate, ele, como eu disse, ele é um teste de perícia normal, né? Você vai ter essas questões de, se você errar, você pode usar sorte, assim como o Ramon falou antes do nosso outro exemplo, e você vai jogar o dano. Só que aí tem uma coisa muito importante, no dano você não pode jogar a sorte, você não pode aumentar o seu dano. E outra coisa que a gente não falou nos testes de perícia, você pode, além de jogar a sorte, você pode forçar o teste. Verdade, forçar o teste. O forçar o teste é isso aqui, vamos lá. Pô, Thiago, esse tiro aí que eu dei, cara, não quero errar essa porra não, eu vou forçar ele. Aí eu vou falar o quê? Vou falar, você vai forçar? Ok, mas se você não conseguir dessa vez, eles vão tomar a arma da sua mão. Eu vou te dar um problema. E é maneiro porque é só nesse momento, né, que uma falha no teste de habilidade, teoricamente, né, ela vai te causar um prejuízo. Por exemplo, você tá escalando, né, a parada e fala, vou tentar usar minha perícia de escalada pra subir nesse paredão. Se você rolar a perícia normal, você vai analisar aquilo lá e falar assim, pô, cara, acho que eu não vou conseguir subir. Você nem tenta necessariamente, né, se você falhar. Você nem tentou. Agora, se você falar, vou forçar, significa que você, mesmo sabendo que você não ia conseguir, que era difícil, você subiu, e quando chega lá no meio, se você falhou no teste de forçada, você vai cair da parada. O guardião, ele vai te apresentar alguma situação, como o Thiago tava começando a falar e eu interrompi, de maneira deseducada e deselegante, ele vai te apresentar alguma situação que pode ser muito danosa pro teu personagem. Exatamente. E aí eu vou te dar a opção. Eu vou te apresentar essa situação e vou falar, você quer fazer? Aí o Didi, como é um cara, completamente, né, corajoso, etc., ele vai fazer. Aí joga o D10 aí, Didi, joga aí. Olha aí, vamos jogar o D10 aqui. Não, são os dois D10, né? Normal, isso, joga o D100, né, no caso, 43. Olha. Aí sim. Tá vendo? 43 ele consegue. Na verdade, o cara, quando pegou o braço do Didi e jogou o braço dele pro alto, o Didi teve a presença de espírito de virar a arma pra baixo. E acertou dele de cima pra baixo. E pronto. É isso aí. Você vai jogar o dado, deu o 38, se eu não me engano, um D10 de dano. Jogou, rolou o dano, rola aí o dano aí. É um D10 de dano? É um D10, um 38, se eu não me engano, 3. É um D10. Bom, 3 de dano. Você não matou o cara, isso é um fato. Mas, provavelmente, ele tá bem machucado. Porque a maioria dos seres humanos tem entre 8 e 10 pontos de vida. Então... Olha aí. Pode ter fugido, talvez, não sei, a moral ali, um estampido de uma 38 num beco escuro de Londres, em 1920, exatamente. Que provavelmente 38 nem foi criado nessa época, sei lá. Não sei quando 38 é anterior. 38 é anterior a isso. É anterior? Então tá tranquilo. 38 é de antes de 1890. Tá? 38 vem do Velho Oeste, né? Velho Oeste. Olha aí. Eu te garanto o seguinte, se fosse uma escopeta, o
mero clack-clack dela já assustava os dois. Porra, tá certíssimo. E eu acho que só pra gente também ir finalizando, é muito importante a gente falar da mecânica de sanidade, porque é um dos pontos fundamentais do jogo. A perda de sanidade, que como o Thiago falou, tá atrelada a alguns dos seus atributos, conforme você perde a sanidade nos encontros com coisas relacionadas ao mito, isso vai levando, seu personagem pode morrer, você pode perder um personagem, não por ferimentos, mas por ele ter ficado completamente biruta. Exatamente. Sim, e dependendo da jogada, dependendo do que acontecer, que você rolou a sanidade, se você rolar um valor maior, dependendo do personagem, se você rolar esse valor, você vai ter um Bout of Madness. O que é o Bout of Madness? Você vai ter uma translocada lá no momento, que pode ser desde você cair no chão e ficar em posição fetal chorando, quanto tentar destruir, matar e desfigurar a criatura que você viu. Ou o amiguinho do lado. Ou o amiguinho do lado. E diga-se de passagem, porque o Ramon se lembra como terminou nosso jogo, né? Com um certo americano com uma arma de caçar elefante na mão e com um olhar meio insano, né? Ai, ai. Pô, mas a primeira sessão, mano. Cara, Didi. Ainda a vida é assim, Didi. A vida é assim. Ainda que ele faltou, ele não sai, o Didi não faz ideia da enrascada que eu quero meter o personagem dele. Eita, ferro. Mas isso aí, vocês acompanhem. Clica aí no link que tá na postagem pra você saber qual é a próxima data e o link certinho pra você assistir. Você pode ver também os vídeos das sessões que a gente já fez, que estão lá no YouTube do Perdidos no Play, ou acompanhar as nossas lives no dia que a gente tá jogando, que é muito bacana. Você pode acompanhar por lá. Então a ideia desse programa é para que você possa assistir às nossas aventuras de RPG de Call of Cthulhu, sabendo exatamente o que está acontecendo, ou até se aventurar num facilitador para você poder se aventurar pelo mundo de Call of Cthulhu, tanto no papel de um jogador, de um investigador dos mitos, como no papel de um guardião do mestre do jogo. E se você ficou aqui até esse momento, eu agradeço demais a você, agradeço demais ao Ramon, ao Thiago, obrigado por terem vindo aí, rapaziada, você que veio aqui, que ficou, a galera daqui do PicPay, que ajuda a manter esse podcast no ar. Tô ao vivo todos os dias na Twitch também, falando sobre RPG, falando sobre board game, jogando jogos de computador, jogando board game e tudo mais. Então, obrigado a todos que contribuem, obrigado a vocês que ficaram. Até o próximo programa, um grande beijo e valeu! Este podcast foi editado por Léo Oliveira.